Bom, agora está gravando. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, então, meu nome é Márcio, eu sou intensivista e plantonista ali na UTI do Clínicas. Então, a ideia hoje seria falar sobre distúrbio ácido básico e explicar um pouco sobre o método de Stewart. A gente pode fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela para apresentar os slides, e aí quando eu estou com a tela compartilhada eu não consigo visualizar o chat, mas aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone e perguntar. Então, durante a apresentação ali, qualquer dúvida que vocês tenham, podem abrir o microfone e perguntar, porque senão eu não consigo visualizar no chat as dúvidas. Pode ser? Ok, então vou compartilhar minha tela aqui, vou iniciar qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone e perguntar. Bom, acho que agora todos veem a minha tela, né? Então, vou tentar nesses próximos 45, 50 minutos falar um pouco sobre esse método de avaliação de distúrbios ácido básicos e por que eu acho que é um método que a gente deveria utilizar à beira do leito. Tá todo mundo enxergando minha tela? Sim, dá para ver. Tá, beleza. Bom, o Peter Stewart, que foi o cara que descreveu esse método, né? Era um fisiologista já falecido, né? Ele escreveu um livro sobre esse método, e um dos autores que mais publica sobre esse método ainda atualmente é o Kellum, né? O John Kellum, que é um norte-americano. Bom, o John Kellum, ele comprou os direitos autorais do livro do Peter Stewart, da viúva dele, e ele adicionou alguns capítulos a esse livro, então ele comprou os direitos autorais do livro e adicionou capítulos a esse livro, e convidou o Gattinoni para escrever o prefácio desse livro. O Gattinoni, para quem não conhece, é um dos grandes pesquisadores sobre ventilação mecânica, embora ele tenha alguns estudos também sobre distúrbio ácido básico. Mas eu trouxe essas frases aqui porque eu achei muito interessante o que o Gattinoni escreveu no prefácio desse livro, né? Ele disse: a primeira vez que eu ouvi uma palestra sobre a análise físico-química, que é como a gente também chama o método Stewart, a minha reação foi mais uma adição inútil e complicada para um tópico já difícil. Depois de estudá-lo, percebi que o método Stewart é o melhor caminho para entender o equilíbrio ácido básico. E eu acho que isso resume muito o que acontece com a maioria das pessoas que têm contato com o método Stewart. A primeira vez parece ser algo muito complexo e que a gente nunca vai aplicar à beira do leito. Mas depois que a gente começa a entender e começa a pôr em prática, pelo menos em algumas situações, eu acho que pelo menos consegue perceber que é um método bastante útil. Esses dias, falando sobre o método Stewart, eu ouvi a seguinte frase: eu não estudo Stewart, de uma colega intensivista, porque a maioria dos distúrbios são simples. De fato, a maioria dos distúrbios ácido básicos são simples, mas se a gente fosse partir dessa premissa, a gente talvez não precisasse estudar nem ventilação mecânica, né? A grande maioria dos pacientes de ventilação mecânica vão ser ventilados de uma maneira muito tranquila, com ventilação leve, mas certamente vão ter pacientes em que a gente vai precisar ter um conhecimento mais aprofundado de ventilação mecânica. E assim vai funcionar também para os distúrbios ácido básicos. A gente vai se deparar com distúrbios muito mais complexos, e aí um método que consiga nos dizer com mais acurácia a origem do distúrbio talvez seja interessante. Bom, isso aqui todos vocês já sabem, né? A elevada incidência que a gente tem de distúrbio ácido básico, muito em paciente crítico, mas também nos pacientes hospitalizados, né? Parece haver uma relação, uma associação com morbidade e mortalidade, não apenas como um marcador de gravidade, né? Os distúrbios parecem contribuir diretamente para esse aumento de mortalidade. E aí a gente tem a grande importância de reconhecer os diferentes mecanismos, né? Uma acidose lática é totalmente diferente de uma acidose hiperclorêmica, que é totalmente diferente de uma acidose por ânions não mensurados. E essa diferença não é só no mecanismo, não é só no manejo, é também no prognóstico. Então é importante não só a gente reconhecer o paciente que tem acidose, mas reconhecer
diferentes mecanismos que estão gerando essa acidose naquele paciente. Bom, a gente aprendeu na faculdade, e seguiu fazendo isso depois, né, a avaliação tradicional, baseada no trabalho desses dois autores, né, Henderson e Hasselbalch, que basearam as suas análises nesse sistema CO2 e bicarbonato, né? Então, a gente tinha uma ideia de separar os distúrbios em causa metabólica e respiratória, que é uma ideia correta, né? Mas o que a gente fazia? A gente olhava, ou olha até hoje, né, para o bicarbonato, para a gente ter uma ideia de causa metabólica, e para o CO2, para a gente ter uma ideia de causa respiratória. Mas vamos ver como é que isso funciona e por que a gente tem algumas limitações, né? Essa é a equação de equilíbrio do ácido carbônico, e como toda equação, ela obedece uma lei físico-química, que é a lei da ação das massas, que diz que a velocidade de uma reação é proporcional à concentração dos seus reagentes. O que isso significa? Toda vez que eu aumentar o CO2, eu vou aumentar o bicarbonato. Toda vez que eu reduzir o CO2, eu vou reduzir o bicarbonato. Isso vai acontecer sempre. Não importa se o paciente está em ventilação mecânica, se ele está em diálise, se ele urina, se ele está chocado, se eu aumentar o CO2, o bicarbonato vai aumentar. Isso não é uma compensação. Isso é simplesmente um equilíbrio de uma equação físico-química. Bom, eu já posso ter uma mensagem disso, é que se toda vez que eu tiver alteração de PCO2, eu tiver alteração no bicarbonato, o bicarbonato isolado ele não pode me servir como indicador de contribuição metabólica. Vamos pegar esses 3 exemplos aqui. Como é que eu posso dizer que o paciente A tem mais acidose metabólica que o paciente B, se ambos têm um BICA de 15? E como é que eu posso dizer que o paciente C tem o mesmo grau de acidose metabólica que o paciente B, se o paciente C nem parece ter acidose metabólica, né, ou ele tem muito leve, ele tem um BICA de 22 e o paciente B tem um BICA de 15? Porque eu tenho que olhar para o base excess. Então, vejo que aí sim eu vejo que o paciente A tem menos 11, e o paciente B tem menos 6, e o paciente B e C tem praticamente o mesmo grau de acidose metabólica, embora eles tenham bicarbonatos totalmente diferentes. Por que eles têm bicarbonato diferente? Porque eles têm PCO2 muito diferente. Então, sempre que eu aumentar CO2, eu vou aumentar o bicarbonato. Sempre que eu reduzir CO2, eu vou reduzir o bicarbonato. Então, como primeira mensagem, e ainda falando em avaliação tradicional, a gente não deveria olhar para o bicarbonato, a gente deveria olhar para o Standard Base Excess. Mas eu sempre olhei para o bicarbonato. Pois é, nem sempre a gente faz as escolhas mais certas. O Peter Thiel tem uma frase muito boa sobre isso, né, que no próprio livro dele ele coloca isso, né, qual é o papel do bicarbonato no balanço ácido básico? A resposta é muito fácil, é nenhum. Mas o bicarbonato ele sempre vai aumentar com o aumento da PCO2 e vice-versa, sempre vai aumentar. De novo, não importa se o paciente está em ventilação, se ele urina, se ele está em diálise, sempre vai aumentar e sempre vai diminuir de acordo com o PCO2. É assim que a gente mensura o bicarbonato, né? O bicarbonato que a gente calcula, perdão, o bicarbonato ele não é mensurado, ele é calculado. E é assim que a gente chega no valor do bicarbonato. Então, como primeira mensagem, a gente pode esquecer um pouco o bicarbonato, né? Ele sofre essas alterações de PCO2 e, claro, muito mais se a gente tiver alterações mais grosseiras de PCO2, mas ele não é uma variável que vai nos dizer de uma maneira mais acurada a contribuição metabólica. Bom, foi muito por essa limitação que na década de 60, Cigar Anderson propôs esse conceito de base excess, que seria a concentração de hidrogênio acetamponada para a gente retornar o pH a 7,4, né, mantendo uma PCO2 de 40. Depois só se fez um ajuste para o efeito tampão da hemoglobina, mas aí a gente chegou no Standard Base Excess, que é o que a gente tem nas gasometrias de hoje. Bom, aí a gente começa a ter, então, uma variável mais insensível às variações da PCO2. Pelo menos a gente começa a ter essa vantagem. Então, se a gente pegar uma gasometria, hoje em dia, é melhor a gente olhar para o base excess, para saber se o paciente tem acidose ou não, do que para o bicarbonato, porque ele vai ser, de uma maneira geral, pelo menos, insensível às variações da PCO2. Mas o Standard Base Excess, né, o Base Excess, também tem limitações, né? Ele me diz se o paciente tem acidose ou alcalose, mas não me dá nenhuma ideia do mecanismo do distúrbio. Ele tem uma acurácia diminuída se a gente tiver hipovolemia, e em paciente crítico a gente tem quase 100% dos pacientes com hipovolemia. E a gente vai ter uma grande dificuldade se eu tiver vários distúrbios associados, e aqui eu vou dar um exemplo disso. Um paciente com cetoacidose diabética, em que, bom, eu não tenho nenhuma dúvida que ele tem acidose, né, ele tem um BICA de 14, um base excess de menos 11, um annual gap de 22, né. Problema da evolução desse paciente, esse é um caso real. 12 horas depois ele tem
a partir de repetidos episódios de vômito, esses exames aqui, um bicarbonato agora de 24, um basic excess de 0. Bom, se eu olho para o basic excess de 0, eu digo, bom, se resolveu a acidose desse paciente. Provavelmente por insulina contínua que tenha se utilizado, eu corrigi a cetoacidose desse paciente, ele agora não tem mais acidose metabólica, que é o que eu vejo por um basic excess de 0. Mas aí eu faço cálculo do anion gap, e ainda a gente está em avaliação tradicional, ele tem um anion gap de 22. O que aconteceu com esse paciente? Por que o basic excess dele é 0, se ele ainda tem um monte de ânions não mensurados, né, que provavelmente são os cetoácidos? Porque agora ele tem uma causa de alcalose metabólica, né? Ele tem episódio de vômito, né? Ele perde mais cloro do que sódio e ele faz alcalose metabólica. E aí o basic excess tem esse problema, ele soma tudo. Se eu tiver alguma causa de acidose metabólica e alguma causa de alcalose metabólica, ele vai somar as duas, e o resultado pode ser 0 se ambas forem da mesma magnitude. Então, simplesmente olhar para o basic excess, eu posso não encontrar distúrbio quando ele de fato existe. E esse é o problema do basic excess quando eu tenho distúrbios associados, né? Bom, mas então bastaria eu utilizar o anion gap, né? Por esse exemplo aqui, bastaria eu fazer o cálculo do anion gap, mesmo que eu não reconhecesse a acidose olhando para o basic excess, eu a reconheceria fazendo o cálculo do anion gap, né? Não é bem assim, vamos ver por quê. O que eu quero quando eu faço o cálculo do anion gap? Eu quero identificar ânions que eu não mensuro, certo? Embora o lactato faça parte do anion gap, né? O lactato é um ânion que a gente mensura, mas a ideia do anion gap é identificar ânions que eu não mensuro, né? Qual é a fórmula que a gente usa? Sódio mais potássio menos cloro menos bicarbonato, certo? Bom, tudo que não entra na fórmula entra no gap, certo? Então, todos os cátions e todos os ânions que não entram aqui nesses 4 entram no gap. Qual é o principal componente do gap, do anion gap? O principal componente é albumina e fósforo. Lactato, cálcio e magnésio também entram no gap, mas tem uma contribuição menor. Vamos fazer um raciocínio rápido pela contribuição de carga da albumina. Se um paciente tiver uma albumina de 2, né, uma albumina baixa e um fósforo de 2, por um cálculo de contribuição de carga da albumina e do fósforo, o anion gap basal desse paciente é 5. Ele está reduzindo os componentes do gap, então ele parte de um anion gap mais baixo. Se esse mesmo paciente tiver um lactato de 7, ele pode ter um anion gap calculado de 12. Eu vou calcular o anion gap e o anion gap dele vai ser normal. Como é que ele tem um anion gap normal se ele tem um lactato de 7? Ele não poderia ter um anion gap normal. Bom, mas é que eu não coloquei nesse cálculo aqui, se eu só fizer isso direto, os outros componentes do gap do anion gap. Então, fica mais fácil da gente visualizar por aqui, né? Essa variável strong ion gap, vou falar rapidamente depois que eu explicar o método, mas é a variável que se utilizaria no método para identificar ânions não mensurados. Isso aqui são as duas barras de cátions e ânions, né? Veja o que acontece com o anion gap. Eu tiro sódio, potássio, cloro e bicarbonato, porque eu coloco na fórmula, mas todo o resto é o anion gap. Então, cálcio, magnésio, outros cátions, né? Albumina, fósforo, lactato, outros ânions, tudo isso entra no gap. Então, ele é pouco acurado para eu identificar isso aqui que eu quero. Eu quero identificar ânions não mensurados, eu quero identificar esses ânions aqui. Bom, então, quando é que a gente vai utilizar o anion gap à beira do leito? Nunca. Não faz nenhum sentido fazer o cálculo do anion gap se ele serve para identificar ânions não mensurados e ele é pouco acurado para isso. A não ser que eu faça um cálculo, compense esse cálculo, tirando a contribuição de lactato, albumina e fósforo. Isso foi um artigo que a gente publicou já há uns 10 anos, mas que já tem outros artigos semelhantes na literatura, mostrando que aí sim, se eu fizer um cálculo do anion gap e tirar a contribuição do lactato, do albumina e do fósforo, aí sim o que sobra são os ânions não mensurados. Como é que eu faço isso? A maneira é muito simples, eu faço o cálculo do anion gap como a gente está acostumado a fazer, e eu tiro o dobro da albumina, metade do fósforo e o lactato. Ou seja, se o paciente tem uma albumina de 2, eu tiro 4, se ele tem um fósforo de 3, eu tiro 1,5, e eu tiro exatamente o valor do lactato que o laboratório me dá. O que sobrar disso aqui é a concentração em mEq por litro de ânions não mensurados. Então, é uma maneira bem mais fácil e acurada de eu identificar ânions não mensurados à beira do leito, mas eu vou mostrar que a gente nem precisa disso. Existe uma maneira mais fácil da gente identificar, que é pelo método de Stewart. Então, essa seria a avaliação tradicional, né? A gente muitas vezes olha só para o bicarbonato, embora se a gente fosse fazer a avaliação tradicional, a gente deveria olhar mais para o basic excess e a gente eventualmente faz cálculo de anion gap.
Mas aí, uma das coisas que, para quem defende a avaliação tradicional, é que a avaliação tradicional é mais simples. Bom, ela é mais simples se a gente simplesmente olhar para o bicarbonato, né? Mas aí ela é muito superficial, né? A avaliação tradicional completa deveria ser olhar para o bicarbonato, para o base excess, né? Muito mais para o base excess, fazer o cálculo do anion gap e ainda fazer um cálculo que a gente chama de delta-delta, né? Que seria o delta do anion gap, né? Então, o delta do anion gap calculado menos o delta do anion gap de referência, sabendo que a gente tem que ajustar isso para albumina baixa. E comparar isso com o delta do bicarbonato para fazer uma relação delta-delta. Não vou entrar nesses detalhes aqui, porque é justamente o que eu não quero que a gente faça à beira do leito. E aí, se a relação delta-delta for próxima de 1, então eu teria uma acidose por distúrbio único, ou senão eu teria distúrbio múltiplo. Bom, não é nada simples a gente fazer isso, né? Claro que ela é simples a gente simplesmente olhar para o bicarbonato, mas se a gente for fazer toda essa avaliação tradicional, ela é muito mais complexa do que Mesd-Stewart. Bom, e onde é que a gente entra nisso, né? Por que a gente precisa ter um método que me diga qual é o mecanismo? Porque muitas vezes, à beira do leito, a gente pula essa etapa aqui. A gente até consegue identificar que o paciente tem acidose, mas a gente pula essa etapa de qual mecanismo e a gente já tenta adivinhar, pelas condições do paciente, pelas doenças que ele tem, qual seria a possível causa de acidose, de uma lista de causas de acidose que a gente conhece. Teve um caso na UTI que um paciente internou por acidose metabólica, não sabia ainda a causa da acidose, era um paciente com HIV, uma das condutas foi suspender os antirretrovirais. Porque, bom, a gente sabe que alguns antirretrovirais podem causar acidose metabólica. Simplesmente se pulou essa etapa aqui. Por que antirretroviral causa acidose metabólica? Bom, pode causar acidose tubular renal, né, tenofovir, pode causar acidose lática. Bom, aí ele teria que ser uma acidose por ou lactato, no caso de acidose lática, ou por hipercloridemia, no caso de acidose tubular renal. A acidose do paciente era por ânions não mensurados, ou seja, não tinha nenhuma relação com o antirretroviral. Por que se chegou nesse passo? Porque a gente pulou essa etapa de identificar qual é o mecanismo. Então, quando a gente identifica que um paciente tem acidose, o passo seguinte é a gente identificar qual é o mecanismo, para depois sim a gente pensar nas causas. Bom, esse é o cara que descreveu o método que ganhou seu nome, né? Ele descreveu as 6 equações pertinentes ao equilíbrio ácido básico do plasma, e obviamente a gente não vai entrar em detalhes dessas equações. O que é importante para a gente poder utilizar esse método da beira do leito? Ele identificou que a gente tem 3 variáveis independentes, que são as variáveis que alteram o sistema, mas não são alteradas pelo sistema, ou seja, são as variáveis que vão alterar a dissociação da água e, com isso, gerar ou consumir hidrogênio, para daí sim alterar o pH. A gente tem uma fonte inesgotável de hidrogênio, tanto para consumir quanto para gerar, através dessa ideia de uma constante dissociação da água. Então, a gente tem variáveis que vão alterar isso, e são para essas variáveis que a gente tem que olhar à beira do leito para saber por qual mecanismo que o paciente tem acidose metabólica. Quais são essas variáveis? PCO2, que continua sendo a variável que a gente vai olhar para avaliar sistema respiratório, e 2 variáveis mais novas, né, que são os ácidos fracos não voláteis e essa sigla CID, a Strong Ion Difference, que é a diferença de íons fortes. Bom, simplificando, o que é isso? Ácidos fracos não voláteis, albumina e fósforo, certo? E a diferença de íons fortes é basicamente os eletrólitos e os ânions, né, no caso que a gente vai ter que olhar. Sódio, cloro, lactato e os ânions não mensurados. Então, voltando aquelas barras de cátions e ânions, né, existe um princípio que a gente vai ter que sempre cumprir, né, que o nosso organismo sempre cumpre, que é o princípio da eletroneutralidade. Então, essa concentração de cátions e ânions tem que ser igual. Bom, por que a gente vai ter acidose se a gente aumentar a concentração de ânion? Por que eu tenho acidose se eu aumento cloro, se eu aumento lactato ou se eu aumento outros ânions não mensurados? Porque para manter a eletroneutralidade eu vou ter que gerar cátion. Qual é o cátion que eu vou gerar para manter essa eletroneutralidade? Então eu vou ter que alterar aquela constante de dissociação da água, gerar mais hidrogênio para eu conseguir equilibrar de novo essa concentração de cátions e ânions. Então, resumidamente, para a gente aplicar isso à beira do leito, não quero entrar em muitos detalhes assim, de como é que
com esse método, ele chegou até aqui, mas o que é importante para a gente aprender e utilizar esse método? É que o paciente ele só pode ter 3 possibilidades de causa de acidose. Ou ele vai ter acidose por lactato, ou vai ser por cloro, e sempre o cloro em relação ao sódio, ou por ânimo não mensurado. Não existe nenhuma outra possibilidade. Não importa se ele está em ventilação mecânica, se ele tem insuficiência hepática, se ele dialisa, se ele tem choque, não importa. Por qualquer um dessas causas de acidose metabólica, tem que ter um desses 3 mecanismos. Ou vai ter aumento de lactato, ou vai ter aumento de cloro em relação ao sódio, ou vai ter aumento de ânimo mensurado. Em algumas raras exceções, né, a gente pode ter hiperfosfatemia. Lembrem por isso que é importante a gente lembrar das variáveis independentes, né? A gente pode ter fósforo aumentado gerando acidose metabólica, mas a contribuição de carga do fósforo ela é pequena, então a gente teria que ter um fósforo muito aumentado para gerar uma acidose significativa. Então a gente pode ficar com essas 3 variáveis só. Ou é lactato, ou é cloro, ou são os ânions não mensurados. Não existe nenhuma outra possibilidade. Então, quando a gente vai agora ver um paciente à beira do leito e a gente identifica que ele tem acidose metabólica, eu tenho que me perguntar, bom, a acidose metabólica dele é por cloro, é por lactato, ou são por ânions não mensurados? E aí a gente começa a entender as causas clássicas de acidose metabólica que a gente conhecia. Quando a gente tem um paciente com diarreia que tem acidose, ele tem acidose porque no quimo a gente tem mais sódio do que cloro. E se a gente perder mais sódio do que cloro, a gente vai gerar uma acidose hiperclorêmica. Então, quando a gente vai ver um paciente que tem acidose e diarreia, a gente só pode entender que a acidose dele é causada pela diarreia se ela for hiperclorêmica. E aí que é importante esse passo do mecanismo da acidose. Se esse paciente tiver acidose por ânimo não mensurado, não é pela diarreia. Não importa que ele também tenha diarreia. Eu sei que não é a diarreia que está causando a acidose. E assim vale para as outras causas. Quando eu dou uma solução com CID zero, lembrem, CID é a diferença de uns fortes. O que é uma solução com CID zero? Soro fisiológico. Né? Eu tenho 154 mEq de sódio, 154 mEq de cloro, ou seja, é zero. Se eu dou uma solução com CID zero, o CID normal nosso do organismo é em torno de 40, eu vou causar acidose metabólica. Ah, mas eu estou dando sódio e cloro na mesma concentração, como é que eu estou causando acidose metabólica? Bom, o nosso cloro normal é em torno de 100, o nosso sódio normal é em torno de 140. Então, proporcionalmente, eu estou dando num soro fisiológico muito mais cloro do que sódio, e por isso eu vou gerar acidose hiperclorêmica. Quando eu tenho produção em excesso de ânions fortes, né, lactato, cetoácidos, né, são ânions não mensurados, insuficiência renal, né, insuficiência renal geralmente eu vou ter hipercloremia e acúmulo de produtos urêmicos, que são ânions não mensurados, então, de novo, ou vai ser por ânion não mensurado, ou vai ser por lactato, ou vai ser por cloro, não tem nenhuma outra possibilidade. Acidose tubular renal, sempre surge essa hipótese diagnóstica quando a gente não sabe bem a causa da acidose metabólica, né? Ah, será que não pode ser acidose tubular renal? Bom, só vai ser acidose tubular renal se for por cloro. Se o paciente não tem hipercloremia, se o mecanismo da acidose metabólica dele não é hipercloremia, não é acidose tubular renal. Eu tenho que pensar em outras causas. Então, o primeiro passo é hipercloremia? Bom, então pode ser acidose tubular renal. Para ajudar, eu poderia fazer um CID urinário, né, que é sódio, potássio e cloro na urina. Se isso for maior do que zero, ou seja, eu estou eliminando mais cátions do que o cloro, né, mais sódio e potássio do que o cloro, bom, a causa da minha acidose hiperclorêmica de fato é renal. Eu não estou conseguindo eliminar esse cloro. Então, sim, eu provavelmente tenho, de fato, acidose tubular renal. Então, veja, eu tenho que seguir esses passos de mecanismo, para daí sim pensar numa lista de causas que podem estar sendo as responsáveis pela acidose metabólica. E a mesma coisa vale para o pensamento de alcalose metabólica, né? Por que eu tenho alcalose metabólica com vômitos, ou deixo uma aspiração nasogástrica, né? Uma sonda nasogástrica aberta em frasco, drenando bastante, ou diurético? Porque eu vou perder mais cloro do que sódio. Ou eu vou ter situações de alcalose metabólica em que eu tenho sobrecarga de sódio, né? Quando eu dou bicarbonato de sódio, citrato de sódio, eu tenho sobrecarga de sódio na NPT. Então, eu tenho alcalose metabólica por sobrecarga de sódio. Então, é sempre essa diferença do sódio para o cloro. E mais ainda do que identificar o distúrbio,
talvez por esse método a gente consiga identificar uma magnitude diferente de distúrbio. Esse é um trabalho que a gente fez ali na UTI do Conceição, ainda não publicado, em que a gente comparou a diferença média do base excess, que vinha na gasometria, com o base excess calculado pelo método de Stewart, e a diferença média foi de 7 mEq. Então, olhando para um base excess da gaso que era menos 3, em que a gente diria que é uma acidose metabólica leve, ele poderia ser menos 10, e é uma acidose metabólica no mínimo moderada, e talvez a minha agressividade em corrigir tivesse que ser diferente. Bom, mas vamos entrar na parte prática, assim, como é que a gente usa esse método à beira do leite? Então, a gente viu que a gente tem limitações da avaliação tradicional, a gente viu que a gente tem que tentar identificar se é por cloro, lactato ou por ânions não mensurados, certo? Tem que ser um desses três, pode ser mais do que um, obviamente, mas tem que ser pelo menos um desses três. Bom, como é que a gente vai chegar a essa conclusão à beira do leito? É só esse cálculo que a gente vai fazer, não tem nenhum outro. Por isso que a gente nem vai fazer aquele cálculo de anion gap, aquele cálculo de anion gap corrigido, a gente só vai fazer esse aqui. O Standard Base Excess, que vem na gaso, né, que não é a gente não precisa fazer o cálculo, é só colocar aqui. A gente vai fazer o cálculo para ver se tem contribuição do cloro, que é sódio menos cloro menos 35, né? Então a diferença de sódio e cloro, ela é em torno de 35. Se essa diferença for menor do que 35, eu tenho hipercloremia. Então vou fazer isso aqui, sódio menos cloro menos 35. E veja que eu posso ter hipercloremia sem aumento de cloro. O que importa é a diferença entre os dois. Eu posso ter, tanto é que eu posso gerar hipercloremia com infusão de soro glicosado puro, sem eletrólitos. Ah, mas como é que eu gero a acidose hiperclorêmica sem dar cloro? Porque eu estou diluindo sódio e cloro e eu tenho uma concentração de sódio maior do que a de cloro, eu vou diluir mais o cloro do que o sódio. Então, se eu diminuir essa diferença entre os dois, eu estou gerando hipercloremia. Um menos lactato, né, vou ter a contribuição do lactato. Contribuição da albumina é um pouco mais chatinho, né, eu tenho que fazer 4,2 menos a albumina, que eu mensuro, né, vezes 2,5. E essa vai ser a contribuição da albumina. E outros ânions é X, ou seja, eu vou ter esse resultado aqui. O que faltar para igualar esse base excess é a concentração de ânions não mensurados. E aí eu vou ter não só se o paciente tem acidose ou não, mas eu vou ter qual é a contribuição do cloro e a contribuição matemática, a contribuição em mEq por litro de cloro, de lactato, de albumina e de ânions não mensurados. Vou dar alguns exemplos e isso talvez fique mais fácil de entender. A gente teve um paciente com certa acidose diabética, e esse, de novo, foi um caso real. Bom, eu olho, se eu fosse fazer uma avaliação tradicional, não é difícil, né, eu identificar que esse paciente tem acidose metabólica, né, ele tem um base excess de menos 9, um bicarbonato de 17, bom, esse paciente tem acidose metabólica, né, eu faço um diagnóstico fácil de cetoacidose diabética. Um anion gap corrigido já, tirando a contribuição da albumina, do lactato, e do fósforo de 12,5, bom, são 12,5 mEq por litro de ânions não mensurados, que provavelmente são os cetoácidos, certo? Então, bom, não é difícil a gente fazer esse diagnóstico. Se eu fizesse avaliação pelo método Stewart, eu também chegaria facilmente, não tenho nada de contribuição do cloro, nem de lactato, uma contribuição até, quando for positiva, é alcalose, certo? Uma contribuição até de um pouquinho de alcalose, de albumina um pouquinho baixo, né? Uma albumina de 13, eu tenho muito ânion não mensurado, né? 14 mEq por litro de ânion não mensurado, que são os cetoácidos. Bom, até aqui a avaliação tradicional de Stewart é exatamente igual. Eu identifico que esse paciente tem cetoacidose diabética. Qual foi o problema com esse paciente? É que 2 dias depois, 48 horas depois, numa gasometria de controle, exame de controle, o paciente já estava com glicemias controladas, com dieta via oral, já sem insulina contínua, né? E na gasometria veio menos 8,4 de déficit de base. E eles falaram, bom, o que está acontecendo com esse paciente? Por que 48 horas depois ele ainda tem acidose metabólica, né? O raciocínio que se fez foi, bom, talvez a gente tenha que reiniciar a insulina contínua, né? A gente aprendeu que para tratar a cetoacidose a gente tem que manter a insulina contínua até melhorar a acidemia. Então, esse paciente tem, de novo, acidose metabólica, quem sabe a gente reinicia a insulina contínua. Mas, de novo, qual é o problema disso? É que a gente não pode parar simplesmente na etapa de identificar a acidose ou não.
a gente tem que partir para o método, para o processo, né? Para qual o mecanismo que esse paciente tem acidose. Então, de novo, é simples, é só fazer aquele cálculo. Eu vou fazer só de menos cloro menos 35, vejo a contribuição do lactato, da albumina, e opa, o que aconteceu aqui? Não tem mais nada de ânion não mensurado. Não tem mais nada de cetoácidos. Por que esse paciente agora tem acidose? Ele tem uma acidose hiperclorêmica. Claro, ele recebeu uma situação volêmica agressiva com soro fisiológico, ele melhorou da cetoacidose diabética, mas agora ele tem acidose por cloro. A acidose dele é exclusivamente hiperclorêmica. O que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou dar diurético. E esse caso foi real, esse caso aconteceu. O plantonista que avaliou, reiniciou a insulina contínua, quando se fez uma avaliação de Stewart, viu que era por hipercloremia, e esse paciente ganhou diurético. Um outro paciente, isso foi o ano passado ali na UTI, peguei casos reais, assim, para vocês terem uma ideia que, de fato, isso acontece. Era um paciente com cirrose, né, uma disfunção hepática, que estava fazendo diálise contínua com citrato, né, que a gente usa citrato como anticoagulante regional, mas ele é metabolizado pelo fígado, né? Então, um risco que a gente tem de usar o citrato num paciente com disfunção hepática é acumular citrato. O citrato é um ânion não mensurado, né? Se ele se acumular, a gente pode gerar uma acidose metabólica por ânion não mensurado. Bom, mas daí no round se passou a seguinte informação. Bom, com esses exames aqui, o paciente vinha piorando da disfunção hepática, se chegou à conclusão que, bom, ele não tem acidose metabólica, certo? Ele tem um base excess de 1,2, um BICA de 25. Bom, se ele não tem acidose, ele não tem intoxicação por citratos, né? Porque a intoxicação por citrato vai cursar com a acidose metabólica. Mas será que ele não tem acidose? Quando a gente fez o cálculo do Med-Stewart, e de novo, é aquele cálculo simples, veja, ele tem um monte de ânion não mensurado, que provavelmente uma grande parte disso fosse citrato. Mas por que ele tem uma quantidade tão grande de ânion não mensurado, e quando eu olho para o base excess e para o bicarbonato, eu não reconheço isso? Lembrem lá do início, quando eu falei que o base excess, ele soma tudo. Então, o que estiver causando de acidose, de alcalose, ele vai somar tudo. O que acontecia com esse paciente? Ele tinha uma albumina extremamente baixa, e hipoalbuminemia é causa de alcalose metabólica, né? Então, a albumina baixa contribui para a alcalose metabólica, e como esse paciente estava dialisando com uma dose, né, um perfil alto de bicarbonato, se conseguiu aumentar um monte a diferença do sódio para o cloro. E com isso eu gero alcalose metabólica, certo? Quando eu aumento essa diferença e eu aumento as custas da diálise, eu gero alcalose metabólica. Então eu tinha alcalose metabólica de um lado, que mascarava a presença da acidose metabólica do outro. E aí, quando eu olho só para o base excess, eu digo, não tem distúrbio nenhum. Mas quando eu faço o cálculo à beira do leito, eu vejo, não, ele tem um grave distúrbio. Ele tem uma importante acidose metabólica que está parcialmente escondida aqui. Mas sim, ele tinha acúmulo de citrato. E um caso recente, talvez tenha sido também um dos gatilhos para a gente fazer essa aula, um caso que internou semana passada na UTI, um paciente hipertenso, diabético, estava num pós-operatório de um bypass femoropoplíteo, que internou na UTI por uma acidose metabólica muito grave, né, tinha um base excess de menos 23, né, um BICA de 5, um pH de 7,14, então uma acidose metabólica muito grave. Quando se fez a avaliação, isso não só pelo Med-Stewart, né, pela própria avaliação tradicional, com o ânion gap aumentado, se viu que ele tinha uma acidose por ânions não mensurados, e era exatamente o que se via aqui, né, então quando eu faço aquele cálculo de Med-Stewart, eu vejo que ele tem uma quantidade enorme de ânions não mensurados. Então, bom, eu faço essa etapa, né, quais são qual é o mecanismo da acidose? Bom, é por ânion não mensurado, eu tenho que partir para as causas que podem aumentar esses ânions não mensurados, e se fez um raciocínio que foi correto, né? Bom, o que pode aumentar ânion não mensurado? Pode ser a insuficiência renal, e de fato ele tinha uma piora de função renal, embora parecia ser uma piora mais gradual, né? E não uma piora que justificasse uma acidose metabólica tão grave e repentina, né? Um BICA de 5. Se pensou em intoxicação por paracetamol, né? Pode ser ácido piroglutâmico, né? Que também é um ânion não mensurado. Mas, embora tenha se revisado e ele tivesse paracetamol fixo na prescrição, ele quase não recebeu paracetamol. E aí, uma outra possibilidade que sempre tem que surgir quando a gente está diante de um paciente que tem acidose por ânions não mensurados é
cetoacidose diabética, ou, se o paciente não tem glicemia alterada, é cetoacidose euglicêmica. E aí, revisando esse paciente, já no dia 6, a internação dele na UTI foi dia 11 de maio, mas no dia 7 ele já referia não se alimentar adequadamente, no dia 9 ele teve pouca aceitação da dieta, vários episódios de vômito, no dia 10 seguiu NPO, e no dia 11 uma grande acidose metabólica. Então, esse paciente, ele era uma cetoacidose euglicêmica, né? No dia seguinte, a internação dele solicitou EQU, até para avaliar essa perda de função renal, e tinha cetonúria, e 48 horas depois, ainda da cetoacidose, da admissão dele na UTI, ele ainda tinha cetonemia. Então, é um diagnóstico difícil de fazer, né, porque o paciente não tinha hiperglicemia, mas a gente tem que sempre lembrar de um paciente com acidose por ano não mensurado, que cetoácidos são ânions não mensurados, né, e se o paciente, ainda mais nessa apresentação mais clássica, com vômitos ou jejum prolongado, o paciente pode fazer uma cetoacidose euglicêmica. Mas aqui é só para deixar claro que a gente não pode omitir o passo, que é qual é o mecanismo da acidose. De novo, ou vai ser por cloro, e o cloro sempre em relação ao sódio, ou vai ser por lactato, ou vai ser por ânion não mensurado. E aí sim, a partir daí eu vou atrás das causas. E só para finalizar, isso tem uma implicação grande em reposição volêmica, né? Quando a gente vai dar um fluido para um paciente, a gente vai causar alteração metabólica, né? Ou a gente pode causar alteração metabólica por dois caminhos. Primeiro, porque a gente vai diluir os ácidos fracos não voláteis, né? Albumina e fósforo, e com isso a gente vai gerar um pouco de alcalose. E segundo, porque a gente vai infundir um soro que tem um CID, né? Tem uma diferença de íons fortes desse soro que a gente está infundindo. E a gente vai causar, dependendo desse CID, uma acidose ou alcalose. Experimentalmente se sugeriu que se esse CID, né, se essa diferença de íons fortes desse fluido que a gente está infundindo for 24, a gente praticamente não gera distúrbio metabólico, porque a gente vai diluir um pouco esses ácidos fracos não voláteis, gerando um pouco de alcalose, mas 24 a gente vai gerar um pouquinho de acidose, então gera um pouco de alcalose, um pouco de acidose, e não gera distúrbio nenhum. Que é muito semelhante ao CID do Ringer, né? O Ringer tem sódio, tem cloro, mas ele tem lactato, que vai ser metabolizado assim que for infundido, e vai ficar um CID de 27. Né? Muito diferente do CID do soro fisiológico, que é 0, né? A gente tem 154 mEq de sódio, 154 mEq de cloro. E isso é o que a gente vê nesse gráfico aqui, né? Esse quadradinho claro aqui é Ringer, então quando a gente infunde Ringer, a gente não gera distúrbio metabólico. Diferente do que acontece se a gente usar soro fisiológico, né? A gente vai gerar acidose metabólica. Diferente do que se a gente usar Plasma Light, é uma solução balanceada comercial, né? Que gera um pouquinho de alcalose, ou o que a gente às vezes usa na UTI, né? Ou vocês usam também na enfermaria, né? Uma solução isotônica com bicarbonato, né? Dependendo do CID, né? Da concentração de bicarbonato que a gente utilizar, a gente vai gerar alcalose metabólica, né? A solução que a gente mais usa é 150 mEq de bicarbonato em 850 de água destilada, por exemplo. A gente vai ter nisso um CID de 150. Lembram, CID é a diferença de íons fortes. Quando eu dou bicarbonato de sódio, né, eu só estou dando como íon forte só o sódio, né, então 150 mEq eu estou dando um CID de 150. Então, muito diferente de um CID zero do soro fisiológico. Então, eu vou gerar alcalose metabólica, que, bom, é o que eu quero, geralmente, quando eu dou uma solução isotônica com bicarbonato. Mas vejo que das soluções que surgiram lá na epidemia de cólera, que foi quando as primeiras descrições de ressuscitação volêmica por esse médico aqui, chamado, né, o Dr. Lata, as soluções que ele utilizava já no século XIX eram muito diferentes dessa solução salina que a gente passou a utilizar, né. Se tem uma coisa que soro fisiológico não é fisiológico, né? Ele é muito diferente da constituição do nosso plasma, ele não tem nada de fisiológico. O pai, o criador do soro fisiológico, é esse cara aqui chamado Harton Hamburger. Como é que ele criou esse soro fisiológico, né? Ele simplesmente colocava diferentes concentrações, né, de fluidos e observava lisis de hemácias, tanto de animais quanto de seres humanos. E o que ele observou é que havia uma menor lisis de hemácias quando era uma solução a 0,9%. E aí isso ele chamou de solução salina normal ou soro fisiológico.
Então, essa é a evidência que a gente tem para soro fisiológico. Quando a gente pensa em soro fisiológico, a gente pensa que a gente tem uma experiência muito grande, né, que existe uma forte plausibilidade biológica, né, uma extensa evidência científica, e que, bom, é fisiológico, né, nada que é fisiológico pode ser ruim. Dessa só é verdade que a gente tem grande experiência. Não há uma plausibilidade para usar, pelo contrário, há uma forte plausibilidade para ações deletérias de soro fisiológico. A gente não tem evidência científica, muito pelo contrário, e ele está muito longe de ser fisiológico, né? É um grande exemplo de good marketing e bad medicine. O Vincent é um dos grandes intensivistas, né? Muito reconhecido, falou essa frase recentemente, né? Por que a gente dá solução salina, né, para paciente hiperclorêmico, né? Por acaso a gente dá potássio para paciente que tem hipercalemia, né? Não faz nenhum sentido. E talvez a explicação passe um pouco pelo cloro, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas só para deixar mais ou menos ilustrado isso, né? Se a gente tem uma carga de cloro grande chegando no túbulo distal, isso é lido pela mácula densa e a resposta a isso é uma constrição da arteríola aferente, com isso diminuindo a filtração glomerular, né? Então, essa talvez fosse uma explicação de por que soro fisiológico pode, inclusive, causar disfunção renal, né? Por que ele diminui a taxa de filtração glomerular. Bom, mas só para finalizar essa parte de reposição volêmica, o que a gente tem de evidência para escolher uma ou outra, né? Esse é o split que saiu no JAMA em 2015, não teve nenhuma diferença entre solução salina e solução balanceada, mas eram pacientes muito pouco graves, a maioria era paciente cirúrgico, só 4% tinham sepse. Veja a insuficiência renal dos pacientes, 9%. Mortalidade hospitalar, 7%. Bom, certamente não são esses pacientes que a gente mais tem que se preocupar, né? Quando a gente está falando em escolher um fluido para a estação, a gente tem que se preocupar com aquele paciente mais grave, que vai receber mais fluido, né? Que tem já algum grau de disfunção renal, né? Não foram esses os pacientes do split. Aí vem o SMART, foi publicado no New England, né? Mais de 15 mil pacientes, que também comparou o soro fisiológico com solução balanceada. Embora os pacientes tenham recebido pouco volume, a mediana de volume que eles receberam foi 1.000, e de novo não eram pacientes tão graves, né? De novo, a disfunção renal 9%, né? 14% tinham sepse. Ele viu uma diferença, se encontrou uma diferença no desfecho primário, uma diferença só de 1%, ok. É um desfecho composto, também ok, embora o que puxa esse desfecho composto seja a morte. Individualmente nenhum foi diferente, mas o que mais puxa o desfecho composto para um nível de significância foi mortalidade. Né? Mas quando a gente olha, não, mas é só 1%. Mas talvez a gente tenha que olhar um pouco mais para o risco relativo e não tanto para o risco absoluto, né? 1% de redução absoluta do risco nessa população significou 8% de redução relativa do risco, que é mais uma mensagem do efeito intrínseco do tratamento. Se a gente for pegar isso aqui para uma população de maior risco, como talvez seja a nossa população da UTI, né? Com mais disfunção renal, esses 8%, se a gente tivesse 50% de desfecho, né, em disfunção renal ou mortalidade, essa redução absoluta de risco já seria 4%. Isso já seria um NT de 25. Então, se a gente for fazer essa escolha numa população mais grave, talvez a gente veja uma diferença significativa. E o que eles viram foi que no subgrupo de pacientes com sepse houve diferença no desfecho primário, o que fez eles publicarem um segundo estudo, que foi uma análise secundária do SMART, só com pacientes com sepse, 1.600 pacientes com sepse, e o que eles viram foi diminuição de mortalidade. Claro, cuidado aqui, né, é uma análise secundária, mas diminuição de mortalidade simplesmente em escolher uma solução balanceada ao invés de soro fisiológico. Com NT de 20. Só para vocês terem a ideia, né, esses são os NTs de várias intervenções que a gente utiliza. E algumas outras evidências, como o BICAR-ICU, que foi publicado em 2018, que não era para reposição volêmica, era para correção de acidose. Então, pacientes que tinham acidose metabólica recebiam bicarbonato 4,2% ou nada. O 4,2%, se a gente quiser fazer, é só fazer um meio a meio. Põe 500 de bica e 500 de água, e a gente tem esse soro a 4,2%. O que eles viram? Não teve diferença no desfecho primário, mas os pacientes com disfunção renal tiveram menor mortalidade. E como desfecho secundário, os pacientes tiveram menos necessidade de diálise. E menos muito, assim, um NNT de 6 para diálise.
E quando a gente vai olhar para as causas de por que os pacientes foram para a diálise, o grupo que recebeu bicarbonato não foi só porque corrigiu a acidemia. Veja que interessante, ele também foi porque teve uma diurese melhor, a persistência de oligúria foi maior no grupo controle. Então, reforçando um pouco aquela ideia que a correção de acidose e hipercloremia talvez tenha um efeito também em oligúria e função renal. Então, esses pacientes que utilizaram bicarbonato tiveram uma incidência de necessidade de diálise muito menor. E no grupo que tinha disfunção renal teve menor mortalidade. Isso a gente sabe desde do início do século passado, né? O George Evans, aqui saiu errado o sobrenome dele, já falava isso num artigo no JAMA, né? Que as soluções salinas podem produzir um grande mal, né? E que a gente deveria ter ações para diminuir o seu uso. E talvez a gente já esteja no momento de fazer essa escolha, né? Claro que agora a gente tem o BASICS, que é um grande ensaio clínico brasileiro, que está comparando soro fisiológico com solução balanceada, né? E deve sair o resultado até o final do ano, o início do próximo ano, e talvez nos traga, né, informações diferentes. Mas até agora, com as evidências que a gente tem, provavelmente a gente já possa fazer essa escolha, né? A gente tem um fluido que gera, sem dúvida nenhuma, acidose metabólica, hipercloremia, talvez insuficiência renal, talvez aumente a mortalidade, contra uma solução muito mais fisiológica e que não gera distúrbio ácido básico. Talvez muitos de vocês tenham visto essa figura, que eu acho interessante, né? Que é a evolução da escolha de fluido de ressuscitação, né? Provavelmente a gente não deva parar aqui em solução salina, né? A gente deve evoluir para a solução balanceada e talvez até no que tem se chamado hoje de ressuscitação guiada por pH. O que seria essa ressuscitação guiada por pH? Bom, soro fisiológico eu só vou usar se eu tiver alcalose metabólica, senão não faz nenhum sentido eu usar soro fisiológico. Se o paciente não tem distúrbio, eu vou usar Ringer, e se ele tem acidose, eu vou usar uma solução isotônica com bicarbonato, por exemplo. Então, como mensagem, esqueça o bicarbonato. A gente pode fazer uma avaliação básica bem mais acurada se a gente fizer aquele cálculo simples de Stewart à beira do leito, com isso identificar os mecanismos de distúrbio ácido básico e a partir do mecanismo, sim, identificar as causas. E aí só quis juntar um pouco com essa ideia de Stewart, estender isso para essa nossa decisão de fluido à beira do leito, né? Não faz nenhum sentido, com as evidências que a gente tem atualmente, pode ser que mude, e está bem se mudar, mas com as evidências que a gente tem atualmente, não faz nenhum sentido a gente usar soro fisiológico. A gente já tem evidência suficiente para fazer a escolha por Ringer lactato quando a gente for fazer ressuscitação volêmica. Dúvidas? Desculpa se eu me alonguei muito. Deixa eu parar a apresentação aqui. Dúvidas? Pode parecer complexo num primeiro momento, assim, mas guardem aquele slide, depois eu posso mandar para vocês, se vocês quiserem, aquele slide do cálculo. Ponham numa colinha, assim, no celular e tentem fazer isso à beira do leito para os próximos pacientes que vocês suspeitarem de distúrbio ácido básico. É uma barbada fazer esses cálculos e em 1 minuto tu sabe exatamente qual é a contribuição do cloro, do lactato ou dos anos não mensurados. E, bom, aí sim, a partir daí, tu vai para as causas. Bom, se é hipercloremia, eu vou pensar em tais causas. Se é lactato, outras. Se são anos não mensurados, outras. Então, deem uma chance ao método, né? Parece complexo, assim, mas guardem aquela colinha do cálculo, é barbada de fazer. Vocês vão ver que vai ser muito mais fácil para entender os distúrbios à beira do leito. Alguém colocou aqui alguma referência para usar esse assunto de forma mais inicial? Sim. Tem um artigo que é Stewart simplificado, que até é o cara que sugere esse cálculo, porque o cálculo de Stewart mais original, ele é muito complexo. A gente fazia cálculo quando eu comecei a estudar Stewart, eu comecei a estudar como resina interna. Eu era R2 da interna, nunca tinha ouvido falar em Stewart, nem sabia que existia isso. E aí o Paulo Ricardo, que talvez vocês conheçam, que é um intensivista ali do Clínicas,
eu vi uma palestra dele sobre método Stewart num congresso gaúcho de clínica médica, que teve em Gramado. Então, isso foi, sei lá, 2005. E a partir daí comecei a estudar, e quando eu entrei na residência de terapia intensiva, o Paulo Ricardo era um dos preceptores, aí me deu um monte de artigo para ler, e comecei a ler, fiz meu doutorado nisso. Mas quando a gente usava, na época, a gente fazia cálculo de CID aparente, CID efetivo, tinha que fazer cálculo numa planilha de Excel, era muito complexo. Então, de fato, era ruim, difícil usar a beira do leito. Mas agora, com a evolução do método e essa ideia de Stewart mais simplificado, uma barbada, uma barbada. Eu passo por e-mail para o Silomar ali o artigo. Posso passar os slides também, se vocês quiserem, passo o artigo. E aí acho que fica mais fácil para depois ele replicar, mas acho que seria um primeiro artigo bom para ler, que é esse de Stewart simplificado. O que alguém perguntou aqui? Esse cálculo inclui compensação respiratória de alguma forma? Não. A avaliação respiratória a gente segue da mesma maneira. Olha para o PCO2 e para ver se tem uma distúrbio associado, né, para tu fazer o cálculo de PCO2 esperado, é a mesma coisa. Isso não muda. Então, tu vai olhar para o PCO2, tu pode fazer cálculo de PCO2 esperado para ver se tem um distúrbio associado. Esse é o cálculo só para ver contribuição metabólica. Isso, do esperado, não muda nada. É aquele cálculo mesmo, 1,5 vezes bicarbonato mais 8, se eu não me engano. E aí tu tem um PCO2 esperado, compara com o PCO2 mensurado, e aí tu tem uma ideia se tu tem distúrbio respiratório associado ou não, mesmo com CO2 normal, né? Então, PCO2 tu continua igual, para avaliar acidose ou alcalose respiratória, não muda. Mas o legal é isso, é que por mais complexo que seja o distúrbio, tu vai só pensar nessas 3 variáveis, assim, cloro, lactato ou não mensurado. E tem que lembrar sempre que é cloro em relação ao sódio. Esses dias eu vi um caso na área 1A ali, que quem estava na dúvida, assim, mas acho que não é por cloro, porque o cloro está normal. Eu disse, não, mas tem que ver em relação ao sódio. E aí tinha, de fato, a acidose hiperclorêmica, porque a diferença sódio-cloro estava menor. E era um paciente com acidose hiperclorêmica. Então, eu posso ter acidose hiperclorêmica mesmo com cloro normal, né? Eu tenho que olhar sempre em relação ao sódio. Então, se vocês puderem, coloquem essa colinha no celular, tá tranquilo de fazer o cálculo, e não deem mais soro fisiológico, por enquanto, pelo menos. Vai ter grande estudo saindo, o Basics vai sair até o final do ano, e daí talvez mude, talvez daí a gente volte ano que vem e diz, olha ali, é uma artista que não era para usar soro fisiológico e na verdade não muda nada. Tá bem, aí a gente muda. A gente tem que tomar decisões conforme as evidências atuais. Atualmente não faz nenhum sentido usar soro fisiológico, então, não deem mais soro fisiológico para os pacientes com situação volêmica. Certo? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Bom, então tá, assim que parar a gravação aqui, eu recebo o link por e-mail, e aí eu encaminho o link para o Silomar, e aí encaminho esse artigo também do Stewart simplificado. Qualquer coisa, qualquer dúvida que surgir e tal, podem entrar em contato comigo ali, sem nenhum problema, assim, se quiserem mais artigos, bem tranquilo aí. Tem meu e-mail aí, pode me mandar o WhatsApp também, bem tranquilo. Certo? Então tá. Até mais. Valeu, Márcio. Valeu pela aula. Valeu, obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação antes de sair aqui.